Olá, meus queridos, vamos continuar nossa leitura da Bíblia. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Dalva. Nós vamos começar a ler hoje no capítulo 11 de 1 Crônicas. O reinado de Davi, rei de Israel. Todo Israel reuniu-se com Davi em Hebrom e disse: Somos sangue do teu sangue. No passado, mesmo quando Saul era rei, eras tu quem liderava Israel em suas batalhas. E o Senhor, teu Deus, te disse: Você pastoreará Israel, o meu povo, e será o seu governante. Então todas as autoridades de Israel foram ao encontro do rei Davi em Hebrom, onde este fez um acordo com elas perante o Senhor. E ali ungiram Davi, rei de Israel, conforme o Senhor havia anunciado por meio de Samuel. A conquista de Jerusalém. Davi e todos os israelitas marcharam para Jerusalém, que é Jebus. Os jebuseus, habitantes da cidade, disseram a Davi: Você não entrará aqui. No entanto, Davi conquistou a fortaleza de Sião, a cidade de Davi. Naquele dia, Davi disse: O primeiro que atacar os jebuseus se tornará o comandante do exército. Joabe, filho de Zeruia, foi o primeiro e por isso recebeu o comando do exército. Davi passou a morar na fortaleza e por isso ela foi chamada Cidade de Davi. Ele reconstruiu a cidade ao redor da fortaleza, desde o Milo até os muros ao redor, e Joabe restaurou o restante da cidade. E Davi ia se tornando cada vez mais poderoso, pois o Senhor dos Exércitos estava com ele. Os principais guerreiros de Davi. Estes foram os chefes dos principais guerreiros de Davi que, junto com todo Israel, deram um grande apoio para estender o seu reinado a todo o país, conforme o Senhor havia prometido. Esta é a lista deles: Jazobeão, um Aqumonita, chefe dos oficiais. Foi ele que, empunhando sua lança, matou 300 homens numa mesma batalha. Depois Eleazar, filho de Dodô, de Aoi, um dos 3 principais guerreiros. Ele estava com Davi na plantação de cevada de Paz-Damim, onde os filisteus se reuniram para a guerra. As tropas israelitas fugiram dos filisteus, mas eles mantiveram sua posição no meio da plantação. Eles a defenderam e feriram os filisteus, e o Senhor lhes deu uma grande vitória. Quando um grupo de filisteus estava acampado no vale de Refaim, 3 chefes do batalhão dos 30 foram encontrar Davi na rocha, que é perto da caverna de Adulão. Estando Davi nessa fortaleza e o destacamento filisteu em Belém, Davi expressou seu desejo: Quem me dera me trouxesse água da cisterna que fica junto à porta de Belém. Então aqueles 3 infiltraram-se no acampamento filisteu, tiraram a água daquela cisterna e trouxeram-na a Davi. Mas ele se recusou a bebê-la. Em vez disso, derramou-a como uma oferta ao Senhor. Longe de mim fazer isso, ó meu Deus, disse Davi. Esta água representa o sangue desses homens que arriscaram a própria vida. Eles arriscaram a vida para trazê-la e não quis bebê-la. Foram essas as proezas dos 3 principais guerreiros. Abisai, o irmão de Joabe, era o chefe do batalhão dos 30. Com uma lança enfrentou 300 homens e matou-os, tornando-se famoso como os 3. Foi honrado 2 vezes mais do que o batalhão dos 30 e tornou-se chefe deles, mas nunca se igualou aos 3 principais guerreiros.
Benaía, filho de Joiada, era um corajoso soldado de Cabzeel e realizou grandes feitos. Matou 2 dos melhores guerreiros de Moabe num dia de neve, desceu ao fundo de uma cova e matou um leão. Também matou um egípcio de 2,25 metros. Repetindo. Também matou um egípcio de 2,25 metros de altura. Embora o egípcio tivesse na mão uma lança parecida com uma lançadeira de tecelão, Benaía o enfrentou com um cajado. Arrancou a lança da mão do egípcio e com ela o matou. Esses foram os grandes feitos de Benaía, filho de Joiada, que também foi famoso como os 3 principais guerreiros de Davi. Foi mais honrado do que qualquer dos 30, mas nunca igualou-se aos 3. E Davi lhe deu o comando da sua guarda pessoal. Os outros guerreiros foram Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodô de Belém, Samote de Aró, Elês de Pelon, Ira, filho de Iques de Tecoa, Abiezer de Anatote, Sibecai de Uzate, Itaí de Aoi, Maarai de Netofate, Eled, filho de Baaná, de Netofate, Itaí, filho de Ribai, de Gibeá de Benjamim, Benai de Piratom. Urai dos riachos de Gaás, Abiel de Abatate, Asmavete de Baurim, Eliaba de Saalbom, os filhos de Azem, de Gizom, Jonatas, filho de Sage, de Ará, Aião, filho de Sacar, de Ará, Elifal, filho de Ur, Éfer de Mequerate, Aías de Pelon, Esro de Carmelo, Narai, filho de Esbai, Joel, irmão de Natã, Mibar, filho de Agri, o amonita Zeleque, Narai de Berote, escudeiro de Joabe, filho de Zeruia, Ira e Garebe de Jatir, Urias o Hitita, Zabade, filho de Alai, Adina, filho de Sisa, de Ruben, chefe dos Rubenitas, e do batalhão dos 30. Hanã, filho de Maaca, Josafá de Mitene, Uzia de Asterote, Sama e Jeiel, filho de Otão, de Aroer, Jediael, filho de Sirri, seu irmão Joá de Tis, Eliel de Maave, Jeribai e Josavias, filho de Eunaão, Itma, um moabita, e Eliel, Obed e Jaziel de Mesoba. Capítulo 12 de 1 Crônicas. Os aliados de Davi. Estes são os que se juntaram a Davi em Ziclag, onde se escondia de Saul, filho de Quis. Eles estavam entre os combatentes que o ajudaram na guerra, tanto com a mão direita como com a esquerda. Utilizavam arco e flecha e a funda para tirar pedras. Pertenciam à tribo de Benjamim e eram parentes de Saul. Aiezer, o chefe deles, e Joás, filho de Semaá, filho de Semaá, e de Gibeá, Jeziel e Pelete, filhos de Asmavete, Beraca, Jeú de Anatote, e Ismaías de Gibeon, um grande guerreiro do batalhão dos 30 e chefe deles. Jeremias, Jaziel, Joanã, Josabade, de Gederate, Elusaí, Jeremote, Bealias,
Semarias e Cefatias de Arufe, os coreitas Elcana e Cias, Azariel, Joezer e Jazobeão, e Joela e Zebadias, filhos de Jeroão de Gedor. Da tribo de Gade, alguns aliaram-se a Davi em sua fortaleza no deserto. Eram guerreiros corajosos, prontos para o combate, e sabiam lutar com escudo e com lança. Tinham a bravura de um leão e eram ágeis como gazelas nos montes. Ézer era o primeiro, Obadias o segundo, Eliabe o terceiro, Mismana o quarto, Jeremias o quinto, Ataí o sexto, Eliel o sétimo, Joanão o oitavo, Elzabade o nono, Jeremias o décimo, e Maqubanai era o 11º. Todos esses de Gade eram chefes de exército. O menor valia por 100 e o maior enfrentava 1000. Foram eles que atravessaram o Jordão no primeiro mês do ano, quando o rio transborda em todas as suas margens, e puseram em fuga todos os que moravam nos vales a leste e a oeste. Alguns outros benjamitas e certos homens de Judá também vieram a Davi em sua fortaleza. Davi saiu ao encontro deles e lhes disse: se vocês vieram em paz para me ajudarem, estou pronto a recebê-los. Mas, se querem trair-me e entregar-me aos meus inimigos, sendo que as minhas mãos não cometeram violência, que o Deus de nossos antepassados veja isso e julgue vocês. Então o Espírito veio sobre Amazai, chefe do batalhão dos 30, e ele disse: somos teus, ó Davi. Estamos contigo, ó filho de Jessé. Paz seja contigo e com os teus aliados, pois o teu Deus te ajudará. Davi os recebeu e os nomeou chefes dos seus grupos de ataque. Alguns soldados de Manassés desertaram para Davi quando ele foi com os filisteus guerrear contra Saul. Eles não ajudaram os filisteus porque os seus chefes os aconselharam e os mandaram embora, dizendo: pagaremos com a vida, caso Davi deserte e passe para Saul, seu senhor. Estes foram os homens de Manassés que desertaram para Davi quando ele foi a Ziclag: Adna, Josabade, Gediael, Micael, Josabade, Eliú e Ziletai, chefes de batalhões de 1000 em Manassés. Eles ajudaram Davi contra grupos de ataque, pois todos eles eram guerreiros valentes e eram líderes no exército dele. Diariamente chegavam os soldados para ajudar Davi, até que o seu exército tornou-se tão grande como o exército de Deus. O crescimento do exército de Davi. Este é o número dos soldados armados para a guerra que vieram a Davi em Hebrom para lhe entregar o reino de Saul, conforme o Senhor tinha dito. Da tribo de Judá, 6.800 armados para a guerra, com escudo e lança. Da tribo de Simeão, 7.100 guerreiros prontos para o combate. Da tribo de Levi, 4.600, inclusive Joiada, líder da família de Arão, com 3.700 homens, e Zadok, um jovem e valente guerreiro, com 22 oficiais de sua família. Da tribo de Benjamim, parentes de Saul, 3.000, a maioria dos quais era até então fiel à família de Saul. Da tribo de Efraim, 20.800 soldados valentes, famosos em seus próprios clãs. Da metade da tribo de Manassés, 18.000 indicados por nome
para fazerem Davi rei. Da tribo de Issacar, 200 chefes que sabiam como Israel deveria agir em qualquer circunstância. Comandavam todos os seus parentes. Da tribo de Zebulon, 50.000 soldados experientes, preparados para guerrear com qualquer tipo de arma, totalmente decididos a ajudar Davi. Da tribo de Naphtali, 1.000 líderes com 37.000 homens armados de escudos e lanças. Da tribo de Dan, 28.600 preparados para o combate. Da tribo de Azer, 40.000 soldados experientes preparados para o combate. E do leste do Jordão, das tribos de Ruben e de Gade, e da metade da tribo de Manassés, 120.000 completamente armados. Todos esses eram homens de combate e se apresentaram voluntariamente para servir nas fileiras. Vieram a Hebrom totalmente decididos a fazer de Davi rei sobre todo Israel. E todos os outros israelitas tinham esse mesmo propósito. Ficaram com Davi 3 dias, comendo e bebendo, pois as suas famílias haviam fornecido provisões para eles. Os habitantes das tribos vizinhas e também de lugares distantes como Issacar, Zebulon e Naphtali, trouxeram-lhes muitas provisões em jumentos, camelos, mulas e bois. Havia grande fartura de suprimentos, farinha, bolos de figo, bolos de uvas passas, vinho, azeite, bois e ovelhas, pois havia grande alegria em Israel. Capítulo 13 de 1 Crônicas. O retorno da arca. Depois de consultar todos os seus oficiais, os comandantes de 1.000 e de 100, Davi disse a toda a Assembleia de Israel: se vocês estão de acordo e se esta é a vontade do Senhor, o nosso Deus, enviemos uma mensagem a nossos irmãos em todo o território de Israel e também aos sacerdotes e aos levitas que estão com eles em suas cidades, para virem unir-se a nós. Vamos trazer de volta a arca de nosso Deus, pois não nos importamos com ela durante o reinado de Saul. Toda a Assembleia concordou, pois isso pareceu bom a todo o povo. Então Davi reuniu todos os israelitas, desde o rio Sior, no Egito, até Lebo-Ramate, para trazerem de Quiriate-Jearim a arca de Deus. Davi e todos os israelitas foram a Baalá, que é Quiriate-Jearim, em Judá, para buscar a arca de Deus, o Senhor, que tem o seu trono entre os querubins, a arca sobre a qual o seu nome é invocado. Da casa de Abinadab, levaram a arca de Deus num carroção novo, conduzido por Uzá e Aiô. Davi e todos os israelitas iam dançando e cantando com todo vigor diante de Deus, ao som de harpas, liras, tamborins, símbolos e cornetas. Quando chegaram à ilha de Quidom, Uzá esticou o braço e segurou a arca, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá e ele o feriu por ter tocado na arca. Uzá morreu ali mesmo, diante de Deus. Davi ficou contrariado, porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. Até hoje aquele lugar é chamado Pérez Uzá. Naquele dia, Davi teve medo de Deus e se perguntou: como vou conseguir levar a arca de Deus? Por isso, desistiu de trazer a arca para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom de Gate. A arca de Deus ficou na casa dele por 3 meses e o Senhor abençoou
sua família e tudo o que possuía. Capítulo 14 de 1 Crônicas. Esses capítulos estão pequenos, está dando para ler mais. O palácio e a família de Davi. Hirão, rei de Tiro, enviou a Davi uma delegação que lhe trouxe toras de cedro e também pedreiros e carpinteiros para lhe construírem um palácio. Então Davi teve certeza de que o Senhor o confirmara como rei de Israel e de que estava fazendo prosperar o seu reino por amor de Israel, seu povo. Em Jerusalém, Davi tomou para si mais mulheres e gerou mais filhos e filhas. Estes são os nomes dos que lhe nasceram ali: Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Ibar, Elisua, Elpalete, Nogá, Nefeg, Jafia, Elisama, Beeliada e Elifelete. Davi derrota os filisteus. Quando os filisteus ficaram sabendo que Davi tinha sido ungido rei de todo Israel, foram com todo o exército prendê-lo. Mas Davi soube disso e saiu para enfrentá-los. Vendo os filisteus invadido o vale de Refaim, Davi perguntou a Deus: Devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? O Senhor lhe respondeu: Vá, eu os entregarei nas suas mãos. Então Davi e seus soldados foram a Baal-Perazim, e Davi os derrotou e disse: Assim como as águas de uma enchente causam destruição, pelas minhas mãos Deus destruiu os meus inimigos. E aquele lugar passou a ser chamado Baal-Perazim. Como os filisteus haviam abandonado os seus ídolos ali, Davi ordenou que fossem queimados. Os filisteus, prestou atenção, gente? Eu estou sempre falando sobre isso, batendo nessa tecla, que a Bíblia inteira é contra os ídolos. Então, talvez você que ainda vive na idolatria, renda-se a Deus, entregue sua vida a Jesus. Você terá força para jogar seus ídolos fora, porque isso não é agradável a Deus. Olha só, Davi era um homem de Deus. Davi foi um homem chamado segundo o coração de Deus. E olha o que ele fez. Como os filisteus haviam abandonado os seus ídolos ali, Davi ordenou que fossem queimados. Porque quando nós temos a mente de Cristo, nós somos libertos desses ídolos, graças a Deus. Porque até então nos enganavam, nos mantinham presos. E agora, como Jesus abriu nossos olhos espirituais, nós podemos dizer não. Nós podemos jogar fora, abandonar essas coisas que não são Deus. Não é Deus, não é nada. Porque Deus é um só, né, gente? Continuando. Deus é só o Deus Criador. Não existe outro. Só Ele. E Jesus Cristo e o Espírito Santo, que são um só, né? Se formam uma trindade. Como nós aprendemos isso nós aprendemos certo, né? Na religião antiga. Que é uma trindade, é um Deus só. É a trindade. Tudo é um só. Vamos continuar. Os filisteus voltaram a atacar o vale. De novo Davi consultou Deus, que lhe respondeu: Não ataque pela frente, mas dê a volta por trás deles e ataque-os em frente das amoreiras. Deus ensina as estratégias, Ana. Assim que você ouvir um som de passos por cima das amoreiras, saia para o combate, pois este é o sinal de que Deus saiu à sua frente para ferir o exército filisteu. E Davi fez como Deus lhe tinha ordenado, e eles derrotaram o exército filisteu por todo o caminho, desde Gibeon até Gezer. Assim a fama de Davi espalhou-se por todas as terras, e o Senhor fez com que todas as nações o temessem. Viu, gente? É Deus que guerreia as nossas guerras. Muitas vezes nós não temos força para lutar com... Naquele tempo era exército, né? Mas hoje também muitas vezes nós não temos força
Nós nem podemos lutar com pessoas que às vezes se levantam contra nós. Mas nós temos que entregar na mão do Senhor e pedir a Deus livramento. Porque é Deus que guerreia as nossas guerras. Tá bom, meus queridos? O celular está quase desligando. Amanhã nós prosseguiremos no capítulo 15. Deus que abençoe, fique com Deus, a paz seja convosco, a paz seja com vocês e com todas as suas famílias. Em nome de Jesus. Até amanhã, se Deus quiser.